Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das histórias mais dramáticas que existem sobre liderança. É a história da ascensão e da queda espetacular do primeiríssimo rei de Israel. Essa é uma pergunta que ecoa pela história, não é? O que leva um povo a decidir completamente sua forma de governo? O que se procura num líder e, talvez mais importante, o que se está disposto a arriscar para ter um? E olha, essa não é uma transição política qualquer. É um verdadeiro drama em 3 atos que vai definir o destino de uma nação inteira. Começa com um vácuo de poder e termina com a unção secreta de uma futura lenda. Então, vamos nessa! Para a gente entender por que Israel clamava por um rei, primeiro a gente precisa dar uma olhada em como estava a liderança da época. Havia uma crise de confiança, e ela começava lá em cima, no topo. A liderança espiritual da nação estava nas mãos do sacerdote Eli, mas tinha um problema gigantesco. Os filhos dele, Hofni e Finéias, eles eram corruptos até a alma. A fonte nos conta que eles simplesmente pegavam as melhores partes dos sacrifícios para eles, desprezando completamente as ofertas a Deus. E aí, no meio desse caos todo, a gente vê o exato oposto. O jovem Samuel, crescendo ali, dedicado, fiel e conquistando o respeito de todo mundo. Até aquele momento, Israel não tinha um rei. Tinha juízes. Pensa neles como líderes carismáticos que apareciam em tempos de crise. Samuel era o maior de todos, mas o sistema estava falhando. E numa ironia trágica, os próprios filhos de Samuel seguiram o péssimo exemplo dos filhos de Eli, aceitando o suborno e distorcendo a justiça. Para o povo, a mensagem era clara: esse modelo de liderança já não servia mais. E é assim, com a liderança em frangalhos, que os anciãos de Israel tomam uma decisão radical. Eles vão até Samuel com um pedido que iria mudar absolutamente tudo. E aqui está o pulo do gato, a motivação por trás de tudo. Eles não pedem só um líder, eles pedem um rei como tem todas as nações. Essa vontade de ser igual, de se encaixar num padrão. Eles queriam uma figura imponente, um general que todo mundo pudesse ver nas batalhas. E para ter isso, estavam dispostos a abrir mão do que os tornava únicos. Samuel, claro, fica arrasado, mas é instruído a atender o pedido do povo. Só que não, sem antes dar um aviso bem sério. E esse aviso é brutalmente honesto. Ele descreve um governo centralizado que ia exigir serviço militar obrigatório, ia tomar terras e cobrar impostos altos. O preço de ter uma monarquia seria bem caro. Mas mesmo depois de ouvir sobre todo o peso que um rei traria, a resposta do povo é inflexível. Não, nós queremos um rei sobre nós, eles insistem. A vontade popular era tão forte, mas tão forte, que passou por cima do aviso profético. A decisão estava tomada. Certo, então quem seria essa pessoa? Quem poderia realizar esse desejo de Israel por um rei que parecesse um rei? Bom, a resposta veio de um lugar totalmente inesperado. E então aparece Saul, e visualmente ele era a encomenda perfeita. Alto, bonito, uma presença marcante. Ele era a personificação do que o povo imaginava que um rei deveria ser. Se a ideia era ter um líder que impressionasse, que fosse igual aos reis das outras nações, Saul era a escolha ideal. Pelo menos por fora. E a história de como ele chegou lá é quase um acidente. Ele não estava buscando poder, ele estava procurando os animais do pai dele. Uma tarefa super simples o leva direto ao profeta Samuel, que avisa: é ele o escolhido para liderar a nação. É uma reviravolta do destino impressionante. E no começo, ele realmente parece ser o cara certo para a função. Quando os amonitas ameaçam uma cidade israelita, Saul junta um exército e consegue uma vitória esmagadora. Ele consegue unir o povo e parece ser exatamente o líder que todo mundo esperava. A escolha parecia ter sido perfeita. Mas a liderança de verdade é testada não só na vitória, mas sob pressão. E é aqui que a história de Saul dá uma virada sombria. A mesma figura que uniu a nação começa a se despedaçar por dentro. A queda dele pode ser resumida em 2 atos fatais de desobediência. Primeiro, morrendo de impaciência e com medo de ver o exército desertar, ele assume o papel de sacerdote e faz um sacrifício, algo que era proibido para ele. Depois, em outra batalha, ele ignora uma ordem direta para destruir totalmente o inimigo, poupando o rei e os melhores animais, supostamente para um sacrifício futuro. Então, o ponto crucial é este aqui. A resposta de Samuel a Saul é uma das declarações mais poderosas sobre liderança e fé. Saul tenta justificar a desobediência dele com uma desculpa religiosa, mas Samuel deixa muito claro: a obediência à instrução original era muito mais importante do que qualquer ritual que ele pudesse fazer depois.
A consequência é imediata e bem dura. Samuel declara que, por ter rejeitado a palavra do Senhor, Saul foi rejeitado como rei. O seu reinado não iria continuar. O mesmo profeta que o ungiu em segredo agora anuncia a sua queda. Com o primeiro rei rejeitado, mesmo que ele ainda estivesse no trono, uma nova busca secreta começa. Só que desta vez, os critérios seriam completamente diferentes. E o contraste entre a escolha do povo e a nova escolha é simplesmente chocante. Saul foi escolhido pelo que os olhos podiam ver: alto, forte, a imagem de um rei. Agora o novo candidato, Davi, é o oposto. O caçula de 8 irmãos, um simples pastor de ovelhas quase esquecido pela própria família. A lógica da escolha mudou da água para o vinho, não se tratava mais do que era visível por fora. E isso ilustra de forma brilhante a lição central de toda essa saga. Quando Samuel já estava pronto para ungir o irmão mais velho e mais alto de Davi, ele é corrigido com estas palavras: o padrão de liderança mudou. Não é mais sobre aparência, mas sobre caráter. E assim, a história nos deixa num momento de tensão incrível. Saul, o rei público, continua no trono, mas o tempo dele está contado. Davi, o pastor, foi ungido em segredo, mas seu caminho até o poder vai ser perigoso e incerto. A questão que fica é: como uma nação sobrevive quando seu presente e seu futuro estão em rota de colisão?